Louvado seja o nome do Senhor. Que louvor maravilhoso, pode se assentar. E é uma alegria, uma festa para a nossa comunidade. Você que está em casa, você ainda tem tempo de compartilhar, você tem tempo ainda de convidar alguém para participar do nosso culto online. Eu quero convidar você nesse momento a focar completamente aqui agora. Se desconecta do seu celular, do seu WhatsApp, inclusive da Bíblia digital. Eu trouxe a minha mensagem toda expositiva aqui na tela e confia que a palavra vai chegar até você, lida. Você vai também poder acompanhar aqui no telão para que nós possamos ter uma conexão diante daquilo que Deus tem para nos falar. E antes de começar a ler, eu quero identificar aqui quem nos visita aqui pela primeira ou segunda vez. Dá um sinal com a sua mão assim para mim, por favor. Você que nos visita pela primeira ou segunda vez, dá um sinal aí, por favor. Fique com a sua mãozinha levantada, por favor, só um pouquinho, só um tiquinho. Temos umas famílias aqui na frente, Deus abençoe. Muito bem, Deus abençoe sua vida. Tá, joia, glória a Deus, aleluia. Muito bem. Diz que eu vi o Gustavo ali atrás, é o Gustavo que está atrás? Deixa eu ver se é o Gustavo. Acho que é o Gustavo. Está se escondendo ele. Ele é todo resenha, o Gustavo. Ele é fera. Tá onde? Tá aqui, ó. Ali, ó. Gustavo cuida da minha barba. O cara é exponencial. Você vai lá fazer a barba, ele tá dando um trato lá e ele tá contando as histórias, ri. Hoje ele veio assistir o culto aqui, ó. Preciso batizar você, Gustavo. Eu fiz, amém? Gustavo, assim, ó. A vida sem Jesus é plano B. Plano B, velho, não dá certo. Você, Ângela, as crianças, você tem que plano A. Aí você tem que falar assim, não existe plano B, tem que ter plano A. Plano A, ó, seu irmão está aqui, ó. O Robson aqui, ó. Tá vendo? Plano A. Daniela está aqui. Agora eu quero ver você e a Ângela aqui, agarrado nesse negócio. Em nome de Jesus. Quando o cara for na sua barbearia, qual que é o esquema? Você vai se tornar um evangelizador top. Você vai pegar a navalha. Ele tem uma cadeira lá, sem brincadeira, eu já dormi na cadeira do cara. Quem é que consegue dormir com a navalha no pescoço? Eu. Aí ele faz uma massagem, coloca uma toalha e vai. Aí daqui a pouco o cara acaba o serviço, viu? Acabou, vai, vaza daqui. Você põe a navalha, tá aqui no cara, você fala pro cara assim, você conhece a Jesus? Aí o cara, não, eu não gosto de saber de crente, essas coisas de crente. Aí você para e aperta. Mas eu tenho pensado em frequentar a igreja. Você, bom, entendi. Porque eu sou crente. Você fala assim pro cara. E aí ali você vai evangelizando. O cara que é Uber, acelera. Tem certeza da sua salvação? Não, tô brincando, hein, gente? Não leve isso a sério, não. Não. Mas assim, o Gustavo, do jeito que ele é exponencial, o cara vai lá, é ou não é? Você é irmão dele, o cara é exponencial. O cara vai lá, o cara fala assim, cara, eu sou crente, sirvo a Deus, vou na igreja. O cara fala, pô, se um cara desse aqui está seguindo a Jesus, eu quero seguir também, porque eu quero fazer o que ele faz. Amém, irmão? Vamos então para a palavra. Minha nova vida em Cristo. O tema da minha mensagem é esse. E eu falei para as pessoas que iriam batizar hoje que eu ia pregar uma mensagem voltada para aquilo que aconteceu na vida deles e aquilo que tem que acontecer na nossa vida, porque a caminhada com Cristo não é você ali receber um passe e acabou. Crente vampiro. O que é crente vampiro? Jesus, me dá um pouco do seu sangue aí. Pega um pouco do sangue de Jesus e sai com a vida fazendo tudo o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Crente vampiro, não. É uma caminhada da vida toda. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Eu continuo aqui em Mateus no capítulo 16. Faz um tempo que eu já estou pregando em Mateus capítulo 16. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diziam os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem disseis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes,
bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou nem carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois eu digo também quem você é. Você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. É sempre bom, sempre renovada a nossa alegria, ler a palavra do Senhor e ler o Evangelho para falar a respeito de Jesus e a boa notícia do Evangelho. Então, Jesus pergunta para as pessoas, para os seus discípulos ali, ele faz uma pesquisa. Escuta, quem é que as pessoas estão dizendo aí que eu sou? E os discípulos chegam com o resultado da pesquisa dizendo, algumas pessoas dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas, né? E Jesus então pergunta diretamente aos seus discípulos, e vocês, para eles, o que é que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? Mateus 16, verso 15, né? E Pedro então respondeu no verso 16, Simão Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro responde isso, você é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus afirma, Deus te abençoe, Simão. Talvez na sua palavra, quando você for ler lá, está lá, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Bar, filho, Bar-Timeu, filho de Timeu. Então, Simão Bar-Jonas, você é Simão, filho de Jonas. Você não retirou isso dos livros, você não retirou isso da sua cabeça, ou mestre ou professor, mas o meu Pai que está no céu revelou esse segredo para você. E aí Jesus então diz, agora eu vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, você não é Simão, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, tão exuberante, tão cheia de graça, nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Simão Pedro, duas declarações de Jesus que são absolutamente distintas e verdadeiras. Eu sei quem você é, Simão, filho de Jonas, ou melhor, eu sei quem você tem sido, Simão, filho de Jonas, eu sei quem você tem sido até agora. Até agora, você tem sido Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, você tem sido filho de Jonas, mas eu quero dizer na verdade que você é Pedro, e Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Simão é filho de Jonas, Simão é um pescador, Simão é o homem do barco, Simão é um homem do povo, Simão é aquilo que nós chamamos de homem comum, Simão ele é o homem não destacado, Simão ele é o homem não particularizado, Simão é o homem não identificado, Simão não é identificado, não, no meio da multidão. Simão é um homem da praia, como qualquer outro homem. Simão, ele é um pescador, quanto tantos pescadores. Simão, ele é o homem da rede, é um pescador da Galileia. Pedro não. Pedro é apóstolo. Pedro é referência. Pedro é singular. Pedro é feito pela mão de Deus. Simão, ele é construído historicamente. Pedro, ele é regenerado. Simão, ele é gerado. Pedro, ele é regenerado. Simão é o que nasce. Pedro é o que nasce de novo. Simão, ele é um fenômeno natural. Pedro é uma experiência espiritual.
Simão é o que vem acontecendo naturalmente. Pedro é uma experiência espiritual. Pedro é o que emerge propositalmente. Para participar do reino de Deus, deve-se nascer da água e do Espírito. Deve-se nascer de novo. A travessia de Simão a Pedro são apresentados na Bíblia como figuras simbólicas da nossa espiritualidade cristã, da nossa travessia. Quem nós temos sido e quem nós devemos ser. Quem nós somos naturalmente, quem é que Deus quer constituir em nós. E essa expressão, nascer de novo, isso aqui é uma metáfora do Evangelho. Quando Nicodemos procura Jesus à noite para uma conversa de intimidade privativa, Jesus ele fala para Nicodemos é o seguinte: ninguém pode participar do reino de Deus se não experimentar o reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é Espírito. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Simão é filho de Adão, Pedro é filho de Deus. A mensagem do Evangelho, ela é um encontro com Jesus Cristo que traz uma transformação profunda na vida das pessoas. O Evangelho, o encontro com Jesus, existe um antes e um depois. A espiritualidade do Evangelho de Cristo é necessariamente uma espiritualidade de uma peregrinação. Todos nós em Cristo, nós somos chamados para fazer essa travessia de Simão para Pedro, sem exceção. E essa travessia, ela tem um marco nessa revelação que nós recebemos de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. E quando eu tenho essa revelação, aí começa a minha travessia. Aí começa a minha peregrinação, como começou a de vocês aqui. Tu és o Cristo. Eu confesso que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E aí começa, agora eu morri para o mundo, agora eu sou nova criatura. Aí eu começo, a confissão em Jesus é fundamental para essa transformação. Paulo aos Efésios, ele fala o seguinte, olha que coisa interessante, que não somente a nossa declaração e a nossa consciência, mas que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o nome pelo qual eu invoco o nome de Deus. Jesus Cristo, Ele é o único diante de quem eu me ajoelho. Jesus Cristo, Ele é o único que eu sirvo. Jesus Cristo é quem transforma, para que eu faça na minha relação pessoal com Ele, nessa minha relação com Ele, eu faço essa minha caminhada de Simão até Pedro. É o meu caminho de deixar para trás a minha humanidade, que tem como paradigma, modelo, força motriz, Adão. Porque antes aqui, o meu paradigma, a minha força, aquilo que move a minha vida, é minha natureza pecaminosa, é Adão. Agora na minha caminhada com Cristo não, eu começo a passar e ter essa transformação. Todos nós somos chamados a fazer essa travessia de Simão a Pedro. Algumas pessoas têm a sua caminhada e a sua espiritualidade baseadas em crenças e doutrinas. Mas isso não basta para fazer essa travessia de Simão a Pedro. É preciso um encontro pessoal, irmão. É preciso uma experiência pessoal. Conversão não é no coletivo, é no individual. É você e Deus. Pai não leva filho para o céu, filho não leva pai para o céu, marido não leva esposa, esposa não leva marido. É a minha relação, é a minha confissão. É preciso ter um encontro pessoal como Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor da minha vida e meu Salvador, para ser transformado pelo Espírito Santo. Todos nós somos chamados a conformar pelo Espírito Santo a imagem de Cristo. Paulo escreve isso aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 3, 18. Olha o que está escrito aqui.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Olha que extraordinário isso. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso, cara? Eu vejo assim, que na minha caminhada com Cristo, o Espírito Santo, ele está aqui, e aí eu sento na frente dele. Aí ele olha para mim e olha para Jesus, é isso que o texto está dizendo. Ele olha para mim e olha para Jesus. E quando ele olha para mim, ele vai mexendo. Aí ele fala, não está muito parecido com Jesus, isso aqui está mais parecido com Adão. Deixa eu dar uma mudadinha nisso aqui. Isso aqui não está parecido com Jesus. Olha para Jesus e olha para mim, e vai me mudando, vai mexendo em mim, vai transformando a imagem de Jesus. Deixa eu mexer aqui, deixa eu mexer mais fundo em você, deixa eu mexer na sua maneira de pensar, deixa eu mexer na sua maneira de sentir, na sua disposição de alma, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus impulsos, nas suas reações. Deixa eu mexer, porque isso aqui está muito parecido com Adão. Isso aqui não está parecido com Jesus. E ele vai transformando as suas prioridades. Deixa eu mexer aí. O nosso encontro com Jesus não anula a nossa história, não anula a nossa bagagem genética. Os nossos traumas, as nossas feridas que foram feitas na nossa infância. O que nós vivemos com o encontro com Jesus de imediato não faz isso. Porque Jesus sempre vai nos encontrar na condição de Simão. Irmãos, essa caminhada com Jesus é uma peregrinação da vida inteira. Agora, quando o nosso encontro com Jesus é somente religião, quando o nosso encontro com Jesus é somente doutrina, quando o nosso encontro com Jesus é somente regrinhas, fica difícil. Eu fico observando como nós tratamos a nossa experiência espiritual religiosa. É uma experiência de crença, de doutrina. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas eu continuo sendo Simão. Eu venho na igreja, mas eu continuo sendo Simão. Eu canto, mas eu continuo sendo Simão. Eu canto, mas ninguém pode falar nada para mim. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas ninguém pode me corrigir. Ninguém pode me mostrar o caminho, porque eu já me ofendo. Eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas e aí? Na hora de andar sobre as águas eu vacilo, eu grito socorro, Jesus. Na hora de andar sobre as águas o mar me traga, os meus amigos me levam, a bebida me consome, eu não tenho disciplina em nada, vou deixando tudo pelo meio do caminho. Eu acredito que Ele é o Cristo e eu estou disposto a dar a vida por Ele, se necessário. Mas na hora do aperto eu quero tratar as coisas com as minhas próprias mãos. Eu arranco da espada e falo assim, não, o meu Senhor ninguém vai levar. Eu arrependo com todo mundo aqui, é assim, né? Eu vacilo. Eu estou com o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas na hora que a coisa aperta eu nego. Eu nego. Eu acredito que Ele é o Cristo, mas na hora que a coisa aperta, eu fico confuso e eu começo a seguir a Ele de longe, porque afinal de contas, tem lugar que eu não gosto muito de ser identificado com o Cristo. E aí você fala assim, viu, você faz o que da vida? Você serve a quem? Você frequenta alguma igreja? Eu vou ali em um lugar. Porque se eu usar essa palavra, eu sou cristão, e eu sirvo a Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, e é Ele a quem eu devoto minha vida, e é Ele que dita as regras de como eu devo viver, ser, relacionar, usar o meu dinheiro, tratar a minha família, o meu casamento, é Ele, e eu não tenho vergonha disso. Agora isso nós temos que ser Pedro. E quando eu estou confuso, o que eu faço? Eu nego que eu sou do Cristo, porque eu continuo sendo Simão, mas eu continuo sendo Simão. Quando eu digo para Jesus assim, eu vou morrer por ti, eu não estou colocando fé em Jesus, eu estou botando fé em mim. Sabe o que Jesus fala? Você ainda nem se converteu, cara.
Quando você se converter, aí você vai poder abençoar os seus irmãos e cuidar deles. Por enquanto você está sendo peneirado pelo diabo. E outra coisa, eu estou orando por você, viu, Pedro? Para você não ser sucumbido. Aí você pensa assim, quando Jesus morre e ressuscita, e encontra Pedro na praia, e encontra com Pedro e fala: Pedro, você me ama? Me amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? O senhor pode encontrar alguém que te ama igual a mim, mas mais do que você não vai encontrar. Aí você fala: Pedro aí converteu, Pedro aí tá tudo certo. Você acha? Não é não, sabe por quê? Paulo escreve aos Gálatas que diz assim que Pedro teve uma atitude condenável. Paulo repreendeu Pedro publicamente, sabe por quê? Porque a nossa caminhada de Simão a Pedro é uma experiência que leva a vida toda. Não vacila não, irmão. Não vacila com seus negócios não, irmão. Você que é empresário aqui, presta atenção, você é discípulo de Jesus, viu? Trata as coisas do Senhor da forma correta, da forma certa, com caráter, de forma transparente. Para de fazer as coisas de qualquer jeito, para de arrumar confusão, porque você está numa caminhada de construção, de se tornar semelhante a Cristo, e quem faz isso é o Espírito Santo. Irmãos, não existe transformação fora de Jesus. Não é Simão que auto se transforma em Pedro, é Jesus que transforma Simão em Pedro. O caminho do Evangelho não é um caminho de autotransformação, é um caminho de depositar a vida nas mãos do Senhor Jesus e falar: eu vou andar desse jeito aqui, e confiar nele. Não é vir no culto como se fosse uma mandinga. Vem no culto como se fosse um feitiço e eu volto a praticar tudo de novo, a mentir, a ir para o motel, a adulterar, a vício em pornografia, a encher a cara. Aí você é crente vampiro. O que é crente vampiro? Senhor, me dá um pouco do seu sangue de domingo aí e na segunda-feira eu volto para a minha vida de pecado. E aí a gente vem no culto e se reúne dentro das quatro paredes, no fundo, para apaziguar a nossa consciência, porque no fundo a gente não quer uma vida com Cristo. O chamado de Jesus para nós é um chamado para andarmos com Ele, fazer o caminho de Jesus, do jeito dele, na companhia de Jesus, para que enquanto fazemos isso, Ele faz em nós, as pessoas, a sua imagem e a sua semelhança. É isso que é o caminho com Jesus. Fora isso, irmãos, é tudo que você puder colocar dentro do pacote. Um coach não pode mudar a sua vida. Ele pode te dar ferramentas, ele pode te dar formas, mas mudança de vida genuína, de transformação do coração, só Jesus. Psicólogo, psicanalista, terapeuta, curso nenhum nessa terra é capaz de mudar um homem, só Jesus. Você vai encontrar coach que o cara xinga a mulher, que o cara bate em filho, que o cara é avarento, que o cara é isso, é aquilo. Você vai encontrar psicólogo que já passou por 10 casamentos. Por quê? Porque não tem vida transformada. A transformação do Evangelho é em Jesus. Não tem outro lugar, não tem outro nome, não tem outra pessoa para poder fazer. Porque não é Simão quem se faz Pedro, é Jesus quem transforma Simão em Pedro. É Jesus quem transforma você, é a obra de Jesus na sua vida, numa relação com Ele, e nós vamos fazendo esse caminho, nessa relação com Jesus, para que Ele nos transforme. Ou é isso, ou nós não estamos entendendo o que é o Evangelho. Ou é isso, ou nós não entendemos o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é isso, eu vim para que tenham vida, eu vim para a transformação, eu vim para a mudança, eu vim para você ter uma nova vida em Cristo, e o seu senhorio é Jesus. Paulo não fala, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nós temos a religião do Cristo, mas nós estamos vivendo o Evangelho, nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um caminho para que nós sejamos transformados da pessoa que naturalmente viemos a ser para a pessoa sob a autoridade de Jesus.
E isso é feito através da ministração do Espírito Santo, não é em outro lugar. Eu quero encerrar essa minha ministração de uma forma bem diferente. Eu tenho várias Bíblias de várias versões. E a Bíblia, a Mensagem, ela não é uma tradução, a Bíblia, a Mensagem, do Eugene Peterson. Ela é uma paráfrase, é uma tradução com interpretação. É mais ou menos assim, ela traduz e explica. E todas as vezes que eu vou pregar, eu uso essa Bíblia para me ajudar a compreender aquilo que a palavra está dizendo. E eu leio e sou muito abençoado, e por ocasião do batismo, eu gostaria de semear especialmente no coração das pessoas que se batizaram hoje, as águas. E eu encerro essa meditação essa manhã. E aqui Paulo fala da nova vida em Jesus, a verdadeira liberdade, a vida eterna pela graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo: na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. E ele começa dizendo no capítulo 6, no verso 1. Olha que interessante, está na tela para você. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa em que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, a nova vida em uma nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemo-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai, e assim podemos ver por onde estamos indo no novo país da graça soberana. Mas claro que isso é impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, e estamos incluindo também na sua ressurreição, que nos traz vida. Sabemos que, quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o nosso destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo, agora vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante, devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado, vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que sejam ligados com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração, em tempo integral, o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras na vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus. Agora, se estamos livres na velha tirania, podemos viver como quisermos. Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que vier na cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. E depois vocês ficarão escravos. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas a graça de Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres
para viver a liberdade dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros e nem com Deus, e a vida só piorava, enquanto a liberdade diminuía. Quanta diferença agora, não? Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignoravam a Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa. Isso era liberdade? Isso era liberdade? O que ganharam com isso? Nada de que possam se orgulhar até agora, não é? Onde isso nos levou? Um beco sem saída. Olha o que o Paulo fala: mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, uma vida restaurada, uma vida integrada no presente, com muito mais vida ainda pelo caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida, o seu pagamento será a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna proporcionada pelo nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Esse é a nova vida em Cristo. Essa é a sua caminhada. Não entendeu? Quer que desenha? Ou você vai continuar sendo crente vampiro, pegando um pouquinho de sangue de domingo e na segunda-feira caindo no pecado? Entendeu? O que é a nova vida em Cristo? Entendeu o que você tem agora um chamado para você viver uma vida extraordinária e não mais escravo? É isso, irmão. A cura e saúde de Deus, viver longe de Deus é morte, mas a vida em plena inclui cura e saúde do corpo, emoções, mentes e relacionamentos. A graça de Deus nos transforma para sermos parecidos com Jesus. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Eu fico perguntando: quando Deus revelou Jesus a mim, Deus mudou meu nome de Silas para qual nome? Para qual nome? Eu fico me perguntando se hoje eu sou mais o meu novo nome que eu recebi em Cristo Jesus, ou se tem ainda muito de Simão em mim. Se quando a coisa aperta, o mar me puxa para baixo. Se quando as coisas não estão muito claras, se eu sigo a Jesus de longe, porque afinal de contas, nesse ambiente aqui, sabe como que é, né? Como que é isso? Ou se quando a coisa aperta, se eu pego, eu tiro a espada e vou. Eu sou um Simão que dá pena, ou sou um Pedro que vale a pena? Eu sou um Simão que dá pena, ou sou um Pedro, uma pedra viva? Ou sou a eclesia de Jesus, templo de Deus, pedra espiritual, edificada para a glória dele onde eu estou? Porque se nós estamos com a mentalidade de quando eu saio daqui, o Espírito Santo fica aqui, eu faço lá o que eu quero, e quando eu venho aqui eu encontro o Espírito Santo, não, isso não é igreja. Lá fora você é igreja na dispersão. Na dispersão, você continua sendo templo de pedra viva para exalar o bom perfume de Cristo. Se o evangelho não for isso para você, esquece, irmão, pede para sair. Porque em cima do muro, filho, vou falar uma coisa para você: o muro não é de Deus, o muro é do diabo. Não existe meio termo no evangelho. Ou você está com Deus, em outras palavras, se Deus não for a primeira coisa na sua vida, Ele não está em lugar nenhum na sua vida. Alexandre, se Deus não estiver no centro da sua vida, Ele não vai estar em lugar nenhum. Aqui, meu irmão, a gente só encontra para alívio de consciência. Agora, nós, lá fora, somos um sinal de Deus. Além dos limites do culto, do clero, do domingo, do templo, porque nós somos igreja do Deus vivo.
Nós somos chamados para uma nova vida em Cristo Jesus. E é isso que aconteceu com vocês hoje. Eu quero convidar o Lucas para vir aqui com a banda. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Qualquer outro evangelho que não diga isso para você é um evangelho mentiroso, é anátema. Qualquer pessoa que diga para você que você tem a solução para os seus problemas, é só você virar uma chave. Vira essa chave, irmão, na sua empresa, você vai ver que essa empresa vai, bum! Mentira. O que vai fazer o boom nesse lugar onde Deus colocou é você entender que isso aí que está na sua mão pertence a Ele. E que você é um mordomo. E que você tem que conduzir isso com temor e tremor. Essa semana um empresário aqui da nossa comunidade, eu preciso falar mais com os empresários, tá? Nós vamos ter um culto de empresários aqui. Ele me chamou na empresa dele, eu falei, deve estar com um problema. Ele falou assim, pastor, eu entendi que isso aqui não é meu, é de Deus. Eu entendi que o Senhor conduz a igreja e eu conduzo essa empresa que Deus colocou nas minhas mãos. E uma coisa que tem me incomodado é que eu não tenho entregado o dízimo da minha empresa. Porque essa empresa aqui, ela tem um propósito de glorificar a Deus. E eu quero que o Senhor ore, porque a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu vou confiar nele. Porque isso vai me trazer paz no coração. Todos os dias quando eu entro aqui, eu penso nisso. A minha impressão é que quando eu entro nessa porta aqui, parece que eu estou entrando dentro da igreja. É isso que é a igreja. É isso que é servir a Deus. É isso que é servir a Deus. Não é apaziguar a consciência, isso é religião. Isso aí a gente faz na macumba, a gente faz no centro espírita. Vai lá no centro espírita, faz um trabalho para que alguém faça alguma coisa para você. Você vai lá no centro espírita, você procura uma mãe de santo, um pai de santo. A pastora Marcela era mãe de santo, você era mãe de santo? No passado, né? Agora ela é mãe de santo de verdade. Mãe dos netos dela, mãe do Berê, mãe da Andressa, agora é uma santa de verdade. Aí você vai lá e faz um trabalho. Você veio aqui para fazer um trabalho? Para que alguma coisa aconteça na sua vida? É isso que você veio fazer aqui? Você veio aqui fazer uma mandinga para que Deus faça alguma coisa? É isso que você veio fazer aqui? Não vai trabalhar não, filho. Não vai fazer as coisas com excelência para a glória de Deus. Não vai ser instrumento de transformação. Porque, gente, o negócio é o seguinte: tem gente aí pedindo para Deus fazer o que é a sua responsabilidade, irmão. Você veio aqui pedir dinheiro para Deus, Você veio pedir aqui para Deus prosperar o seu negócio. Irmão, quem faz isso é o diabo. O diabo dá carro novo, mansão, fama e grana. O que o diabo ofereceu para Jesus? Tudo isso te darei se você me prostrar. Procura ele, que ele resolve esse problema para você. Jesus veio para resolver algo mais profundo: a salvação da sua alma. Porque se você morrer, você vai para o inferno por toda a eternidade, longe do nosso Pai Celestial. Jesus falou assim: eu vim dar a minha vida, derramar o seu sangue para perdoar o seu pecado. Irmão, dinheiro e prosperidade você resolve de 3 formas. Pede sabedoria para Deus. E sabedoria vem através de oração, porque diz que Deus deu a Daniel o espírito de sabedoria. Sabedoria pede a Deus. Disciplina e muito trabalho. E modelagem. Você olha alguém que deu certo e fala assim: eu vou ser humilde, eu vou encostar perto desse cara aqui, que ele tem uma empresa, de telefone, né? Ele tem uma empresa de telefone, deixa eu ver qual o caminho, qual a dificuldade. Pega ele como modelo. Muita disciplina, muito trabalho. Olha a Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A Bíblia diz que o homem diligente, ele será posto a serviço dos reis. Deus já te deu o caminho para você prosperar. Agora você é mequetrefe, irmão. Faz de qualquer jeito, levanta à tarde, entrega o serviço de qualquer maneira, abandona lá, não volta para consertar e quer a mão de Deus na sua vida. O evangelho, querido, é para outra coisa. O evangelho é para a gente espalhar a luz de Deus nesse mundo onde as pessoas estão se suicidando porque perderam a razão de viver. Indaiatuba é a cidade que mais acontece o suicídio no Brasil.
e você está fazendo campanha para trocar de carro? Isso não é evangelho. A nossa vida está em Jesus. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos orar aí. Faz essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sob essa confissão, eu vou viver para a tua glória, para o teu louvor, servindo enquanto eu estiver vivo nessa terra. E quando eu fechar os olhos aqui, eu volto para minha casa, para toda a eternidade. Viverei para a tua glória, em nome de Jesus.